E aí pessoal, espero que vocês estejam bem. Para a gente começar conversar sobre esse assunto que é muito importante, parece ser um pouco sinistro, um pouco estranho, né? Mas existe uma grande importância para que a gente possa se prevenir de todos esses ataques, de todas essas coisas que acontecem no mundo, que acontecem no meio da igreja, a respeito do espírito do anticristo. O que é realmente o espírito do anticristo? O que significa espírito do anticristo? As pessoas muitas vezes se perguntam, o que é isso? Porque muitos já ouviram falar sobre o anticristo, né? O anticristo, o homem do pecado, aquele que vai vir e vai fazer todas aquelas atrocidades que estão escritas lá, desde os profetas, está descrito no profeta Daniel, em Apocalipse, né? Especialmente em Apocalipse, onde está mais completa a revelação. Mas algumas pessoas elas acabam não percebendo o que realmente significa, né, o espírito do anticristo. O que significa esse espírito? O que é isso de verdade? Na verdade, as escrituras dizem que o anticristo é aquele que nega tanto o pai como o filho. Isso está descrito na primeira carta de João, né? Uma das características dele, ele nega tanto o pai como o filho. Mas o que a gente precisa perceber é que o espírito do anticristo, ele vai lutar exatamente contra a pessoa de Cristo Jesus. E o que é lutar contra ele? É lutar exatamente contra a essência e a verdade de quem Cristo é, né? Em João, no capítulo 1 de João, as escrituras dizem que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa é uma verdade básica da palavra de Deus. Essa é uma verdade inabalável da palavra de Deus. A pessoa de Cristo Jesus, quem ele é? Ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. Em Filipenses, nos diz que, capítulo 2 de Filipenses, nos diz que ele, sendo igual a Deus, não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo e se aniquilou, tomando forma de servo e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus. Então ele se esvaziou, ele estava lá com Deus, ele sempre existiu, como diz em Colossenses, que todas as coisas foram criadas por ele. Ele é antes de todas as coisas, sejam principados, potestades, tronos, todos os seres espirituais, tudo que foi criado, sendo visíveis ou invisíveis, de todas as eras, todos os aions, como alguns gostam de falar, tudo veio depois dele, a partir dele, né? Tudo que existe, qualquer coisa, ele é antes de todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Então, o que o anticristo faz? Ele vem com várias facetas. Ele vem falando, ele não nega o filho no sentido de ele não existe, ou no sentido de vindo com uma nova pessoa. Não, ele vem atacando a base, ele vem atacando a essência de quem Cristo é. Então, onde nós devemos tomar cuidado quanto a isso? São muitas pessoas, principalmente na internet e pelo mundo, que falam sobre o anticristo e falam muito sobre a nova ordem mundial e tudo que está acontecendo no mundo. Elas falam em nome de Deus e se denominam cristãs, mas quando você vai perguntar a essas pessoas, a muitos até youtubers e enfim, que falam muito sobre Deus e sobre como andar assim ou assado e tal, mas quando você pergunta a eles a respeito da essência de quem Cristo é, eles negam a essência de quem Cristo é. Jesus disse certa vez: se vocês não crerem que eu sou, permanecereis em vossos pecados.
Então o que você tem que perceber e manter no seu coração pela fé é o testemunho que Deus dá a respeito de seu filho, como está escrito lá em Hebreus também. E está escrito também em 1 João, a respeito, na verdade é em 1 João que está escrito isso, mas é porque em Hebreus também existe um testemunho do Pai a respeito do Filho. Existem muitas passagens, essa é uma doutrina muito básica, básica no sentido de fundamental, são um dos pilares da igreja, né? É a igreja de Cristo na Terra, que é a verdade de quem Cristo é, a rocha, ele é a rocha, como ele disse a Pedro. E sobre esta rocha, sobre essa declaração que Pedro tinha feito, tu és o Filho do Deus vivo, Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então, quando você muda o fundamento, existe aí um grande problema. Por exemplo, existem pessoas que dizem que Cristo Jesus, ele criou muitas coisas e tal, mas que antes dele criar alguma coisa, Deus, o Pai, tinha criado outras coisas. Não sei de onde existiram essas coisas, mas eles vão puxar de várias formas, como a própria Escritura diz, eles se entregam a fábulas. São coisas que eles tiram da cabeça deles, tiram de análise de filmes, fazem vários tipos de... esticam a palavra de Deus de várias formas, mas a Bíblia, as Escrituras, pura e simplesmente, elas não dizem isso. Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus, onde Deus é revelado, onde o Pai é revelado. Quem quer conhecer o Pai, precisa conhecer o Filho. Não existe como conhecer o Pai sem conhecer o Filho. Quem nega o Filho, nega o Pai. Por isso as Escrituras dizem que o anticristo ele nega tanto o Pai como o Filho. Por quê? Porque o anticristo ele pode falar em nome de Deus, mas ele nunca jamais falará em nome de Cristo Jesus, assumindo a realidade e a verdade de quem Cristo é. Então fique com essa palavra no seu coração, não deixe ninguém enganar você, porque Cristo breve voltará e essa é uma verdade que precisa estar firme, bem firmada e fundamentada no seu coração. Amém? Em breve a gente vai voltar com novos vídeos e novos esclarecimentos a respeito desse assunto, porque eu creio que esse é um assunto muito importante que a gente precisa falar com bastante ênfase nesses tempos, nesses dias aos quais, né, o fim dessa era, o fim dos tempos já é chegado. Nós estamos vivendo os fins dos tempos, né? Mais do que nunca. E Cristo Jesus é a nossa rocha. Amém? Até o próximo vídeo. Fique com Deus.